Olá, pessoal! Meu nome é Larissa, sou psicóloga clínica e a proposta do nosso curso é falar sobre a introdução à depressão, essa doença que tem aparecido cada vez mais na atualidade. Antes de começarmos a falar sobre a depressão propriamente dita, é muito importante que a gente discuta sobre os antecedentes históricos desse adoecimento. Cada época origina conformações que possibilitam visões de mundo, de homem, de valores e formas de nomeações dos seus sofrimentos. Ao longo da história, o que conhecemos atualmente pelo nome de depressão possuiu outras nomenclaturas. É de conhecimento comum que na literatura, desde as grandes passagens bíblicas às grandes tragédias e novelas, há relatos sobre o sentimento de tristeza que acompanha os seres humanos em sua trajetória de vida. Na perspectiva bíblica, por exemplo, Eva foi criada para abrandar a tristeza e solidão de Adão. Hipócrates, 460-377 a.C., pai da medicina, apoiado em sua teoria sobre os humores que acometem as pessoas, nomeou como melancolia, bilis negra, os sentimentos de medo e tristeza, que em sua concepção tomavam corpo e superavam os outros humores. Na antiguidade, a teoria de Hipócrates domina 4 humores a que correspondem a bilis negra, a amarela, o sangue e a pituita. As doenças decorrem das variações e do equilíbrio entre essas 4 substâncias. A melancolia recebe, então, a sua denominação da bilis negra, cuja alteração quantitativa ou qualitativa produz o quadro melancólico, caracterizado pelo medo e pela tristeza. Aristóteles, 384-322 a.C., teorizou em seu tratado Problemata 30 a relação entre genialidade e loucura. A melancolia seria decorrente de uma predisposição natural do organismo, e o autor estabelece um paralelo entre as diferenças de caráter e o efeito provocado pela ingestão de vinho. A partir da visão de Aristóteles, é possível dizer que questões relacionadas à natureza das pessoas seriam responsáveis pela constituição do humor. É a partir desse tratado também que se atribuiu a melancolia como uma característica de filósofos, inerente àqueles que se dedicam à atividade de criar. A correlação entre genialidade e melancolia predominou por toda a antiguidade. Ao exemplificar as concepções de Hipócrates e a de Aristóteles, percebe-se a existência de 2 ideias em torno do que seria a melancolia. Uma localiza o termo como uma condição de desequilíbrio de humores, uma doença, e outra como um estado natural de ser. Na Idade Média, ainda prevalece a ideia de Hipócrates. A escola de Salerno, primeira escola de medicina medieval, defendia que a melancolia seria decorrente do excesso de bilis negra no organismo, com o acréscimo da divisão em 4 tipos de temperamentos: o melancólico, o colérico, bilis amarela, o sanguíneo, sangue, e o fleumático, água. Essa visão se perdurou também durante o período da Renascença. Com a passagem do tempo, outros autores importantes da Idade Média e Renascença foram complementando a teoria base de Hipócrates. Houve acréscimos de concepções alquimistas, da astrologia e das ciências árabes. As religiões também exerceram influências no cultivo da melancolia. O cristianismo, desde as suas origens, mantém o culto à melancolia. Se por um lado ela é vista como um pecado, por outro lado, pela via do misticismo, é considerada um caminho que conduz a Deus. O suposto caminho que conduziria a Deus seria por meio da assédia, uma condição comum do estado melancólico, na qual produz o sentimento de torpor. Esse sentimento possibilitaria ao ser humano uma condição de não se preocupar com a sua posição e condição na vida, em decorrência do entristecimento, de forma que o desinteresse geral por essas questões mundanas aproximaria as pessoas de Deus. A reforma protestante, focada no reconhecimento da fé como único meio de salvação, retirou do homem a possibilidade do reconhecimento das faltas. Dessa forma, o homem era mais convidado a adorar a Deus para se salvar do que olhar para sua tristeza e compreendê-la para aliviá-la.
No período entre os séculos XVI a XVIII, começaram a surgir rupturas na predominância da teoria dos humores de Hipócrates. Há uma transição de ideias referente à causalidade da melancolia. Deixa-se de pensar a doença como um desequilíbrio de substância no organismo e passa-se a considerar a questão das qualidades. Surge a noção de uma transmissão da qualidade do corpo para a alma, do humor para as ideias, dos órgãos para o comportamento. No século XVIII, a análise da melancolia está cada vez mais dirigida para a ênfase nas qualidades: solidão, inibição, amargura e tristeza. Além disso, o século XVIII caracterizou-se pelo empenho das diversas áreas médicas para estabelecer e reescrever os sintomas, de forma a iniciar a categorização das etiologias que determinariam as doenças. Dessa forma, a medicina inicia o desenvolvimento do seu vocabulário próprio, revendo os nomes antigos e populares das doenças a fim de distanciar os saberes de outras épocas da cientificidade exigida para o século. Já no início do século XIX, em 1807, o médico Philippe Pinel, 1745-1826, realiza uma primeira nosografia do quadro da melancolia. A melancolia, como correlata da mania, não estava remetida às estações do ano, mas à constituição da pessoa. Por sua confiança no órgão do entendimento, caracterizou a melancolia com a presença de delírios, que são distorções incorrigíveis na maneira de pensar e que levam a convicções às vezes dotadas de conteúdos estranhos, às vezes não. Com isso, os estudos das perturbações mentais começam a dar os seus primeiros passos, se constituindo como um ramo da medicina. Pinel, por meio da observação clínica, iniciou a descrição e identificação dos sintomas da melancolia, mas não se preocupava com o desenvolvimento de uma nova teoria para explicar a doença. Jean-Etienne Esquirol, 1772-1840, médico psiquiatra, continuou o trabalho de descrições clínicas de Pinel de forma mais apurada. Ele identificou que na melancolia poderia haver ou não a presença de delírios e nomeou o quadro, em 1819, como monomania, que seria uma tristeza, abatimento ou desgosto de viver que se fazem acompanhar muito frequentemente de um delírio sobre uma ideia fixa. Ao fim do século XIX, há o completo abandono da teoria dos humores, e o nome melancolia perde visibilidade. A nomenclatura dada por Esquirol prevalece, surgindo expressões como monomania triste e lipemania. Com o avanço da psiquiatria, Emil Kraepelin, 1856-1926, realiza uma descrição do quadro clínico de maneira mais completa, o que potencializa o nome psicose maníaco-depressiva. Kraepelin condensa as ideias de Pinel e Esquirol sobre a presença de delírios nos quadros de monomania. Para Kraepelin, a doença seria uma alternância de acessos maníacos, podendo atingir uma dimensão delirante e acessos depressivos. Formas mais leves podem apresentar uma baixa de humor e inibição psíquica. O Compêndio de Psiquiatria de Kraepelin, publicado em 1883, perdura durante todo o final do século XIX e início do século XX. Sucessivas revisões do livro são realizadas nesse período. Já no início do século XXI, maneiras distintas de pensar o adoecimento mental entram em cena. O olhar psicanalítico e o da psiquiatria biológica aparecem como perspectivas novas. A partir dos fatos descritos, explicita-se que o quadro de melancolia foi estudado por diferentes autores, de forma que é possível identificar as mudanças de visões com o decorrer do tempo. A palavra depressão ainda não aparecia no vocabulário, mas a sua sintomatologia, como tristeza, desânimo, pensamentos negativos, solidão e delírios, já eram teorizados, de forma que esse tipo de adoecimento foi chamado ao longo da história de vários nomes, como melancolia, assédia, monomania triste e lipemania. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre o curso Introdução à Depressão.
Uma vez apontados os aspectos históricos referentes aos primeiros estudos sobre a melancolia, se faz importante compreender como o nome depressão e a conformação da doença, como a conhecemos hoje, surgiu. Mas esse vai ser um assunto para a nossa próxima aula. Até lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!